Fala galera, HQzaço está no ar. Em 1956, pessoal, o Hellboy foi pro México. Foi resolver lá um caso sobrenatural, né? Só que ele passou 5 meses desaparecido. Ninguém sabia por onde ele andava, ninguém tinha notícias dele. Só que ele apareceu do nada depois desse período. Só que ele não lembrava de nada que aconteceu nessa época, devido à bebedeira, o cara bebeu pra caramba. E agora esse período de esquecimento vai ser revelado nesse encadernado aqui, Hellboy no México. Certa vez, galera, o Mike Mignola, o autor de Hellboy, ele fez uma arte. Ele desenhou o Hellboy ao lado de um lutador mexicano, típico mexicano de luta livre, né? E nessa arte, pessoal, ele colocou uma data, ele colocou 1956. Aí teve um certo momento que o Mignola, ele estava fazendo uma cronologia do personagem. Aí ele lembrou dessa arte que ele fez do Hellboy no México. Aí ele pensou, não vou deixar batido, eu vou criar uma história em cima dessa arte. E ele resolveu contar essa história perdida do Hellboy no México nesse encadernadão aqui, Hellboy no México. Vamos ver um pouquinho da parte interna dele. Tá aqui o encadernado, Hellboy no México. Uma arte bem bonita aqui na frente. A lombada padrão, né? Com o título, os autores da Mythos, Dark Horse Books. E contra a capa tem uma pequena introdução do que é esse Hellboy no México, com duas artes. É capa dura, tem 164 páginas, pessoal. E compila as edições Hellboy no México, A Casa dos Mortos Vivos e as inéditas aqui no Brasil, que é a Múmia Azteca, Casamento do Hellboy, O Saqueador de Cadáveres e O Saqueador de Cadáveres A Revanche. Então vamos abrir ela aqui para ver como que é. A arte aqui logo de começo. E aqui tem a arte do Mignola, onde deu origem a todo esse Hellboy no México. Pode ver a data aqui, ó, 1956 que ele colocou, e ao lado de um lutador de luta livre. Aí tem uma pequena introdução para quem nunca leu Hellboy. Ele apresenta quem é o Hellboy e quem é o Abe. Com essa introdução dá para você ter uma noção do que é o Hellboy. Aí tem aqui algumas capas. E começamos a primeira história, Hellboy no México. Toda a história ele vai dar uma pequena introdução, contar uma historinha sobre ela. Essa arte aqui é por Richard Corbin. E a história começa em 1982. Quando o Abe ele acaba encontrando uma foto do Hellboy, do nada, com lutadores mexicanos de luta livre. E aí o Abe fica naquela, o que você está fazendo aqui, Hellboy? O Hellboy começa a, digamos, lembrar um pouco de trechos do que aconteceu nessa época. E o Hellboy, nessa história, ele acaba se envolvendo em luta mexicana. E acontece um evento bem trágico aqui, onde, devido a esse acontecimento, o Hellboy começa a beber que nem doido. E passa a não se lembrar de mais nada, né, do ocorrido. Um pouquinho aqui da arte para vocês. Basicamente essa é a primeira história. A galera de luta livre aqui que ele se envolve. Vamos passar um pouquinho para frente para mostrar spoilers. Aí temos a segunda história, a Múmia Azteca. Aqui, ó, tem uma pequena introdução, né, como a primeira, né, que eu tinha falado para vocês. A arte dessa vez é por Mike Mignola. Uma história bem curtinha. E como o próprio título diz, é sobre a Múmia Azteca, né? Um destaque dessa edição, pessoal, pode ver que não tem muito balão, né? Mas o destaque fica aqui, ó, para essa página. Olha o tamanho do balão. Essa invenção aqui foi de Mignola, como ele diz aqui no encadernado. É bem diferente. Nunca tinha visto isso na minha vida, tanta coisa escrita nesse balão. Aí passamos para a próxima história, o Casamento do Hellboy. Capítulo 1. A arte é por Mickey McMahon, não sei se fala assim, mas ele trabalhou já no Juiz Dredd, pessoal. E o Hellboy, que nesse período de bebedeira, ele acaba se juntando a um grupo musical, só por causa de uma bela mulher que ele viu. Ele ficou meio bobão e começou a seguir esse grupo.
A gente sabe, pessoal, que bebedeira, mulher nova, só podia acabar em casamento inesperado. Essa história aqui, ela é bem divertida. Ela me lembrou aqueles casamentos doidos, a galera que vai pra Vegas, nem lembra o que aconteceu, casou, não sei o que. Uma história bem legal. Aqui tem a parte 2, né, o final dela. Mais um pouquinho da arte. Bem diferente das outras edições. Passar pra frente, para não mostrar spoiler. A gente já tem aqui, ó, o saqueador de cadáveres. O interessante dessa edição, pessoal, que o Mignola ele chama os irmãos Fábio Moon e Gabriel Bá, bem conhecido aqui no Brasil, né, para escrever essas duas histórias dessa edição. Porém, cada um deles ficou responsável por uma história dessa. O Mignola ele cria histórias vinculadas, porém independentes uma da outra. Então nessa primeira a gente pode ver o Fábio Moon, né? Destaque para o Fábio Moon, que ele faz uma grande homenagem, pessoal, ao Zé do Caixão. Quem nunca ouviu falar no Zé do Caixão aqui no Brasil? Ele faz uma pequena homenagem a ele, bem interessante. Aí na segunda aqui, por Gabriel Bá, né? Dando continuidade, digo que ele destaca mais o tema de bruxaria aqui. Tem um final bem engraçado e surpreendente. Não vou mostrar para vocês o fim, senão estraga. Mas bem legal essa homenagem a esse encadernado. Eu sinceramente não sabia. Aí a gente tem aqui a história mais longa do encadernado, cerca de 50 páginas, que é a Casa dos Mortos-Vivos. O Hellboy ainda vive com peso, né, do que ocorreu com seu amigo. Aí continua se jogando na bebida, que nem um condenado. Aí nessa edição a gente vê um Hellboy lutador de luta livre. Só que em certo momento ele é forçado a lutar com o personagem. Caso contrário, uma garota seria morta. E aí que aparece pela primeira vez a figura do Frankenstein, galera. Basicamente, essa edição aqui é Hellboy e Frankenstein no ringue. Literalmente uma luta livre. E tem diversas homenagens a outros personagens como lobisomem, vampiro, Corcunda de Notre Dame, etc. Aqui, ó, bem legal. Vamos um pouquinho pro final aqui, né? Tem o glossário, como toda edição de Hellboy, né? O significado de algumas palavras que a gente não sabe. E tem um caderno de esboço também. Bastante coisa aqui, ó. Algumas capas tem durante a edição também. Aqui alguma propaganda. E novamente essa imagem aqui. Essa imagem foi o... Digamos, foi esse amigo aqui do Hellboy que foi o grande responsável por o Hellboy entrar nessa crise de bebedeira. Não vou contar muito, mas essa imagem diz tudo. Ele foi o grande responsável. Bem, galera, esse encadernado aqui de Hellboy no México entrou na minha coleção como um dos favoritos do personagem. É uma leitura bem rápida, ele apresenta mais ação do que história. A maioria dos encadernados do Hellboy tem muita história, muito balão, tem muitos fatos históricos que eles apresentam no final do encadernado, mas esse não, é mais por ação, onde o autor ele se beneficiou de uma arte dele para criar um arco bem divertido e empolgante. Só que quem está acompanhando todos os encadernados do Hellboy pela Mythos, também não seja tão uma boa pegar esse encadernado, pessoal, porque nele se repete uma edição A Casa dos Mortos-Vivos. Essa edição A Casa dos Mortos-Vivos já foi lançada pela Mythos no encadernado especial. Então ela tem 50 páginas, esse encadernado A Casa dos Mortos-Vivos. Ou seja, esse encadernado aqui ele tem 160 páginas, mas com as 50 páginas do A Casa dos Mortos-Vivos dá mais ou menos um terço de história que é repetida, né? Já foi lançada, material já lançado. Mas também tem a vantagem, né? Que tem aqueles outros que nunca foram lançados aqui no Brasil. Então, creio eu, quem seja muito fã do Hellboy vai acabar pegando, não tem jeito. Eu, como não tinha a Casa dos Mortos-Vivos, eu não pensei duas vezes em pegar esse daqui. Mas quem já tem, vai ficar um pouquinho com o pé atrás. O HQ, ele apresenta muito da cultura mexicana também.
Então a gente vai ver muita luta livre, crenças religiosas, alguns personagens folclóricos, etc. Para quem leu e curtiu esse Hellboy no México, o que eu recomendo? Recomendo esse encadernado aqui, ó, do Frankenstein, né? Que é um dos personagens que aparecem no Hellboy no México, um dos personagens principais, eu poderia dizer. E esse encadernadinho aqui é uma história paralela, que ele também relembra dos momentos que lutou com o Hellboy, tem a origem dele, é bem interessante esse encadernado aqui. E é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, deem aquele joinha, se inscreva no canal HQzaço, siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram, HQzaço, e até o próximo vídeo. Valeu!